E aí, hoje a gente vai desvendar uma linguagem que é simplesmente universal. Uma linguagem que literalmente constrói o mundo ao nosso redor, sabe? Desde o celular que está no bolso até os prédios que a gente vê por aí. Estamos falando do desenho técnico e, mais especificamente, de como ele nos dá o superpoder de ver um objeto por todos os lados ao mesmo tempo. Beleza, vamos lá. A grande questão é essa. Como é que a gente pega algo que tem altura, largura e profundidade e consegue achatar isso numa folha de papel sem que vire uma bagunça, sem perder nenhuma informação importante no caminho? Esse é o quebra-cabeça que o desenho técnico se propôs a resolver há séculos. Para a gente decifrar isso juntos, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender bem qual é o problema da terceira dimensão. Depois, vamos ver a solução genial que é a projeção ortogonal. Na sequência, vamos entender como funciona o sistema de vistas, aprender a ler o desenho e, para fechar, dar uma olhada em algumas linhas especiais que dão ainda mais detalhes. Então, vamos começar pelo começo, né? O problema central. Representar a profundidade, o volume, a forma de um objeto de um jeito que não deixe nenhuma dúvida é bem mais complexo do que parece à primeira vista. O lance é que um desenho técnico não é só um monte de rabisco no papel. É, na verdade, um convite para a gente desenvolver uma habilidade que chamam de visão espacial. É a capacidade de olhar para umas figuras planas, tipo quadrados e círculos, e o cérebro conseguir, sabe, reconstruir o objeto 3D que elas representam. Tá, mas e aí, como é que a gente chega nessa clareza toda? A resposta está num conceito que é simplesmente a base de todo o desenho técnico moderno. O nome pode parecer um pouco técnico, eu sei, ortogonal, mas a ideia por trás é de uma simplicidade genial. Orto vem do grego, significa reto. Então pensa assim, imagina raios de luz que são todos perfeitamente paralelos, que atravessam um objeto e projetam a sombra exata dele numa parede. Como esses raios batem na parede num ângulo retinho, de 90 graus, não tem distorção, a forma é perfeita. E aqui a gente vê a diferença na prática. A projeção cônica é a que a gente usa na arte, sabe? Para dar aquela sensação de profundidade, com as coisas mais longe parecendo menores. Já na projeção ortogonal, é como se a gente estivesse olhando do infinito. Todos os raios são paralelos. E o resultado é uma representação fiel, exata do tamanho e da forma do objeto. E aqui está o pulo do gato. Essa fidelidade toda, que tem esse nome bonito de verdadeira grandeza, é o que faz o mundo moderno funcionar. É isso que permite que um projeto feito no Japão seja fabricado no Brasil com precisão de milímetros. Sem essa linguagem, a indústria global, os carros, os aviões, nada disso existiria como a gente conhece. Mas olha só, uma projeção só, mesmo que seja perfeita, quase nunca conta a história toda. A gente precisa de um sistema. Pensa comigo, se a gente olhar só de frente, um cilindro e um bloco de metal podem parecer a mesmíssima coisa, um retângulo. E aí, como a gente sabe o que é o quê? Para saber a forma de verdade, a gente precisa de mais informação, porque a engenharia, ambiguidade pode custar muito caro. A solução que encontraram foi brilhante. Imaginaram o espaço todo dividido em 4 partes, como se fosse um gráfico de pizza com 4 fatias gigantes. E a maioria dos países, incluindo o Brasil, usa a primeira dessas fatias, o primeiro diedro, para organizar tudo de um jeito padrão que todo mundo entende. O processo é como colocar o objeto dentro de uma caixa de vidro. A gente projeta a imagem dele na parede da frente. Depois, a gente projeta a imagem dele vista de cima, lá no chão da caixa. E, por fim, a imagem da lateral esquerda na parede da direita da caixa. Depois, é só desdobrar essa caixa e colocar todas as vistas numa única folha de papel. E olha que legal o resultado final. A gente tem a vista de frente, a vista de cima logo abaixo dela e a vista lateral esquerda à direita da vista frontal. São 3 imagens planas que, quando a gente olha juntas, eliminam qualquer dúvida. A gente sabe exatamente qual é a forma 3D do objeto. Ok, agora que a gente já sabe como as vistas são criadas, vamos virar a chave. Como é que se lê essa nova linguagem? A leitura se baseia em 3 regrinhas de ouro. A primeira é a do alinhamento. A largura da vista de frente é exatamente a mesma da vista de cima. A altura da vista de frente é a mesma da lateral. Elas estão amarradas. Segunda regra, a das figuras contíguas. Toda linha que divide 2 áreas numa mesma vista está indicando uma mudança de plano, tipo uma quina, um degrau. E a terceira, a da configuração. Uma superfície reta, como a tampa de uma caixa, vai aparecer com seu formato real em uma vista, mas vai virar só uma linha quando a gente olhar ela de lado. Então, vamos para um teste rápido. Olhando para essas 3 vistas aqui,
E usando as regras que a gente acabou de ver, que objeto tridimensional elas estão representando? O alinhamento das linhas e o jeito que as formas aparecem dão todas as pistas que a gente precisa para montar ele na nossa cabeça. E para fechar, a linguagem do desenho técnico tem um vocabulário próprio, com tipos de linha que dão ainda mais informação, uma camada extra de detalhes. As duas mais importantes são estas. A linha contínua e grossa mostra tudo aquilo que a gente consegue ver de um certo ângulo. Já a linha tracejada, bom, essa é como se fosse um raio-x. Ela mostra as quinas, os furos, os detalhes que estão escondidos atrás de outras partes da peça. E aí tem também a linha de centro. Essa aqui, com tracinhos longos e curtos, é super importante. Ela marca o eixo, o meio exato de qualquer coisa que seja redonda ou simétrica. É a referência para garantir que tudo vai ficar perfeitamente alinhado. Então, resumindo a história, quando a gente junta as várias vistas ortogonais com o uso correto desses tipos de linha, a gente cria um sistema de comunicação visual que é incrivelmente preciso. É robusto e, o mais importante, não deixa espaço para ambiguidade. É a linguagem universal para construir coisas. E essa citação aqui, ela fecha o raciocínio de um jeito perfeito. Não é um dom, sabe? É uma habilidade que se aprende. Do mesmo jeito que a gente aprende a ler palavras, a gente aprende a ler formas. E quando isso acontece, a gente passa a entender o mundo construído de um jeito completamente novo. E para terminar, fica o desafio. Com esse conhecimento em mãos, dá uma olhada ao redor. Uma mesa, uma caneca, um monitor. Como seria possível desmontar mentalmente esses objetos nas suas vistas frontal, superior e lateral? Fica o convite para experimentar. É o primeiro passo para a gente começar a enxergar o mundo com essa tal de visão espacial.